parar com isso, porque a partir de agora vai dar processo. Maravilha. Deixa eu compartilhar aqui agora. Sem mais comentários duvidosos, pessoal. Não queremos ser presos ainda. Exato. Que a vida já é difícil normalmente, né? Imagina se você estiver sendo procurado, não é verdade? Professor, mas eu já estou sendo procurado. Inclusive, professor, eu me mudei para cá, para onde eu estou morando agora, porque o agiota descobriu onde eu morava, né? No meu endereço anterior. Então, eu estou morando onde eu estou morando agora, o agiota não veio me pegar, né? Aí talvez outros tenham pensado assim, ah, professor, mas eu também estou sendo procurado, mas no caso é pela polícia, porque eu sou o agiota que descobriu onde o amiguinho mora, né? Pode acontecer também. Boa noite para a coleguinha Juliana. Então, vamos lá, pessoal, podem fazer as suas perguntas aí, seus comentários a respeito desses conteúdos que foram vistos. De repente, algum exercício aí que vocês não entenderam direito como foi feito, ou algum exercício que vocês encontraram em algum lugar e tentaram fazer e não conseguiram, quer ver se a gente consegue fazer juntos agora. A hora é essa. E se vocês demorarem um tempo razoável para começarem com as perguntas, aí eu vou ter que começar a falar alguma coisa, entendeu? Isso aí não é possível. Agora, tem umas 90 pessoas online. Eu tenho certeza que alguém quer falar alguma coisa, pessoal. Por favor, não fiquem tímidos. Professor, vou só cumprimentar você, cara. Eu tenho muito a falar, não. Só cumprimentar, boa noite. A aula passada foi bacana. Espero, imagino, né, que hoje vai ser melhor ainda. Com conteúdo um pouco mais desafiador, mas estamos aí. Maravilha, Guilherme. Eu não sei se vai ser melhor em todos os sentidos, né? Mas, enfim, e acho que a coleguinha Isabela tinha levantado a mão. Se quiser falar, pode falar, Isabela. O senhor poderia comentar um pouco sobre base ortogonal? Posso sim, então vamos lá. Então, a primeira pergunta sobre base ortogonal, né, que ele quer que explique melhor esse conceito. Então, a primeira, base ortogonal. Maravilha. Bom, antes da gente começar a responder essa primeira pergunta, vamos ver se mais alguém tem alguma outra pergunta, se tem algum outro conceito que não ficou muito claro para todo mundo. Estamos sem pressa, né? Vou esperar até umas 7h10 aí para ver quais são todas as perguntas de vocês aí e tudo. E aí depois eu começo a eu falar, né? É bom, porque dá tempo para a galera ir entrando, entendeu? Dá tempo, inclusive, na aula passada, logo no começo, eu estou falando, mas eu estou de olho aí no chat, tá, pessoal? E caso alguém levante a mão e queira falar usando a boca, eu interrompo o que eu estava falando para você falar sem problema, tá? No começo da aula passada, eu recomendei uma canção, né, caso vocês estejam tristes, para vocês ouvirem e ficarem contentes. Lembra? Que foi a canção Bilu Teteia. Eu até recomendei a versão do Serginho Malandro. E aí talvez alguém esteja assim, ah, professor, mas se eu estiver contente e quiser ficar triste, quando chegar, chegar em projeção ortogonal, tá? Então, projeção ortogonal, próxima coisa, né? Uma projeção ortogonal. Projeção ortogonal. Maravilha. Próximo, como o Francisco falou. Pode explicar tudo, professor. O Francisco, com certeza, é um comediante, né? Um comediante. Não deveria estar aqui agora na aula, Francisco. Vocês deveriam estar em um ensaio para a gravação de algum quadro da Praça é Nossa, entendeu? O Francisco é claro, né, que provavelmente, para responder as dúvidas de vocês, eu vou acabar passando por todos esses pontos, pelo menos um pouco. E assim, pessoal, essa parte da ortonormalização de Gram-Schmidt aí, eu não coloquei no material de vocês por um motivo muito simples, né?
Porque, na minha opinião, não faz muito sentido você pensar em ortonormalização de Gram-Schmidt quando você já está em um espaço que é grande, que é pequeno, entendeu? Então, faz mais sentido, vamos supor, você está em um espaço de muitas dimensões e você quer achar uma base ortonormal para um subespaço de dimensões menores. Mas a gente vai falar sobre isso, sim, se der tempo hoje, né? Qual a aplicabilidade dos vetores? Qual a sua relação com a física? Maravilha. Então, vamos ver também essa coisa que o professor Jonil quem falou, né? Então, aplicações. Aplicações, né? E a coleguinha Juliana levantou a mão. Posso falar no microfone, professor? Mas é claro, Juliana. Então, eu queria saber, quando o senhor faz essas anotações aqui nessa tela quadriculada, essas telas aqui, fica tipo uns slides. Isso é possível disponibilizar para a gente? Eu posso até fazer isso. O problema, deixa eu colocar em um outro slide que eu já tenho pronto aqui para esse aqui, não, esse aqui é outra coisa, né? Por exemplo, esse aqui, olha, foi o da aula passada. Dá uma ligada na desgraça que é. Será que ajuda em realmente alguma coisa, olhar esses slides que eu vou rabiscando? Tem coisa que eu apago e depois coloco de novo. Eu sinto que esses slides aqui são uma versão, assim, ao vivo e, portanto, mais, assim, com cara de improviso, né? Da coisa que já tem lá no fascículo e nos vídeos, né, gravados. Inclusive, a aula também fica gravada. Eu posso até dar um jeito de salvar isso aqui e tentar disponibilizar para vocês. Seria bom, professor, também. Porque na hora que a gente rever a aula, a gente consegue ir, tipo um manualzinho, tipo um... Meio que acompanhando, né? Isso, por favor. Obrigada. Tá, eu vou fazer isso. Eu vou ver se eu tenho que dar um jeito de descobrir como eu faço isso primeiro, né? Mas não deve ser a coisa mais difícil do mundo, não. Então eu vou tentar fazer isso aqui ainda Fica hoje, né? parecendo Depois... um mapinha mental para gente. Maravilha. Ah, então obrigada. Eu vou fazer isso. Então, depois da aula de hoje, eu já vou dar um jeito de tentar descobrir como é que eu salvo isso aqui e disponibilizo. Tá, ok. Né? Obrigada. Deixa eu só escrever isso aqui para mim mesmo no recado, porque senão eu vou acabar esquecendo, né? E se eu esquecer, aí já viu, né? Aí o processo vai rolar solto aí, né? Não travou. Então, né? Vou colocar aqui um alarme. E aí, quando o alarme tocar, eu vou lembrar. O alarme está tocando para eu fazer aquilo que a coleguinha Juliana pediu para fazer, né? Deixa eu colocar aqui para tocar às 22 horas, que é um horário redondo. Maravilha. Então, a gente tem essas três coisas que a gente vai comentar que vocês pediram. E mais alguma. Pode falar, pessoal. Como vocês ainda estão falando, eu vou esperar mais um pouco. Eu falei que eu ia até às 7h10, né? Dependência e independência linear no paralelepípedo. Maravilha. Então, vamos lá. Né? Vamos aqui a quarta. Dependência e independência linear no paralelepípedo. Maravilha. Então, essa aí vai ser a pedido do colega Eduardo. Enquanto vocês vão escrevendo aí no chat, dando uma pensadinha, né? Talvez vocês queiram olhar suas anotações, tá? Para lembrar as dúvidas. Eu vou continuar o que eu estava falando agora há pouco, né? Eu falei que na aula passada eu tinha recomendado a canção Bilu Teteia, a versão do Serginho Malandro, para quando você estivesse triste, você ficar contente. Boa noite, Victor Corrêa. E aí vamos supor que aconteça o contrário, né? Vamos supor que você está contente e quer ficar triste, ou que você já está triste, mas você quer meio que curtir uma fossa, sei lá. Que acontece isso também, né? Aí, no caso, a canção que eu recomendo é uma canção muito antiga, né? Essa canção aqui, olha, Não Creio em Mais Nada, né? Mais Nada. Opa. Do Paulo Sérgio. Tem muita gente que até já ouviu essa canção e acha que é do Roberto Carlos. Somas de pontos com vetor. E que acha que essa música é do Roberto Carlos, mas na verdade essa música é do Paulo Sérgio, né? Que é um cantor mais ou menos da mesma época do Roberto Carlos. Soma de ponto com vetor. E essa canção aí, inclusive, eu acho que é tema do pranto de muitas pessoas, sabe? Trilha sonora para o pranto das pessoas alheias aí, né? Maravilha, como vocês ainda estão escrevendo, vamos esperar mais uns 3 minutinhos, aí depois de mais 3 minutinhos, se ninguém escrever mais nada, eu vou começar a falar em alguma ordem que eu acho que faz sentido, né?
Eu acho que não faz muito sentido, por exemplo, eu começar a falar de dependência e independência linear sem antes falar sobre aplicações de vetores, por exemplo, né? Talvez essa pergunta número 3 aqui seja a primeira que a gente vai responder, né? A parte de aplicações. E vamos lá, né? Então, a coleguinha Lucivânia pediu soma de ponto com vetor, e podem fazer mais perguntas aí, colocar mais tópicos que vocês querem que aprofunde um pouco mais. Mudança de base. Mudança de base. Vamos ver aqui. A sexta, mudança de base. Opa. Maravilha, mudança de base. Já tem bastante coisa já, ó, já está bem melhor do que o pessoal do semestre passado, né? Que eu chegava e ninguém perguntava nada, deixando claro que ninguém tinha sequer olhado o material, entendeu? Que é realmente lamentável. Vamos lá, mais um minutinho aí para vocês escreverem. Vou até apagar aqui a canção do Paulo Sérgio, porque os detentores dos direitos autorais dessa canção não estão me pagando, né, para fazer propaganda. Vocês estão meio quietos hoje, pessoal? Aconteceu alguma coisa entre a semana passada e hoje? No semestre passado ainda tem quantos alunos ativos? Ó, tem um bocado, viu? Não são tão poucos assim, não. Que o pessoal do semestre passado, na verdade, eles refizeram essa disciplina, né? Eles tinham reprovado em outra ocasião e fizeram de novo. Normal, né? Acontece. Então, muitos deles estão ativos ainda até hoje, né? Eles não desistiram, continuaram e passaram na matéria depois. Muitos deles, né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. É a Cláudia que quer falar, né? Pode falar, Cláudia. Eu só ia dar boa noite, professor, e estou pensando aqui que eu tenho que estudar mais, porque reprovar não dá, né, professor? Mas é claro que dá, Cláudia. Reprovar faz parte do processo. Não, professor, que é isso. Não faz parte do meu dicionário. Vou me esforçar aqui, hein? Não faz parte do seu dicionário ainda. Não, estou brincando. Não, de jeito nenhum, professor. Sem musiquinha disso. Maravilha. Não, mas falando sério, pessoal, sem discurso motivacional vazio, faz parte de reprovar mesmo, né? A primeira disciplina que eu dei na UFMT foi cálculo 3 para o pessoal do bacharelado e licenciatura em física, né? Aí tinha um cara lá que reprovou 2 vezes em cálculo 1 e 1 vez em cálculo 2. Ele estava fazendo cálculo 3 comigo. De longe foi o melhor aluno da turma de cálculo 3, ó. Então, você vê, ele foi reprovando algumas vezes ali, aí ele pegou o jeito ali, né? Ele meio que entendeu como é que andava a matéria e mandou muito bem ali, entendeu? Não só nas avaliações, mas até as participações dele em sala de aula eram muito boas, entendeu? Então, assim, isso aí não é discursinho vazio, faz parte mesmo reprovar, isso aí não quer dizer nada, né? Olha, professor, para quem já tem a minha idade, que daqui um pouco é vovó, não dá tempo não, professor. Realmente, no seu caso, você tá lascada, mas os outros não. Tô brincando, cara, tô brincando. Você não tá lascada, não, você tá jovem, uma menina praticamente. E outra, mesmo se tivesse de idade também, isso aí não quer dizer nada. Nada. Teve um cara que estudou junto comigo, que o cara já tinha uns 40 anos já, né? Ele era formado em filosofia, parece, e dava aula para ensino médio. Aí ele foi fazer bacharelado em matemática, mandou bem, fez o mestrado, né? Faz tempo que eu não tenho contato com ele, né? Então, mesmo depois de bastante idade, dá tranquilo, não tem essa não. E, ó, o Eduardo falando ali, ó, com 60 anos, e mesmo com 60 anos, ele é o mais jovem da turma, com toda certeza, né? Pego minha nota abaixo da média e vou embora. Que ir embora aqui, rapaz? A foto é antiga. A foto do Eduardo, né? Mas isso aí não tem nada a ver, não. Entendeu? Bom, então acho que ninguém vai perguntar mais nada, né? A gente pode parar de enrolar e começar para valer aqui. Vou esperar mais 1 minuto para quem quiser ainda marcar a presença, porque agora eu acho que já deve dar já, né? Para marcar a presença. E lembrando, pessoal, que até a próxima aula, você pode ir me mandando por e-mail as suas dúvidas, ou se você fez algum exercício, você pode tirar a foto e me mandar por e-mail. Meu e-mail está em uma mensagem fixada aí no chat, beleza? Aí você pode mandar lá.
Ah, lembrei de outra. Tem um amigo meu também que ele reprovou em uma ou duas matérias na graduação e hoje o cara tá ganhando, tipo, uns US$ 10.000 por mês lá no Catar, lá. Tá dando aula de matemática para o filho do Sheik lá, né? Então você vê que isso aí não tem nada a ver, né? Reprovar não quer dizer nada. Opa, apareci hoje, mas vou entrar com tudo nos estudos. Geometria, estou entendendo melhor que a matéria anterior de matemática elementar. Tá faturando, exato. Ronaldo, pode falar, Ronaldo. Professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Sobre a presença no aplicativo Moodle, às vezes eu coloco lá, daí ele não dá uma opção de ir para frente, daí eu saio, quando eu vou ver, ele não registrou a presença, entende? E Pode falar, desculpa. penso eu que algumas outras, na matéria anterior de matemática, eu devo estar com 2 faltas não registrado presença que eu fiz pelo Moodle esse, e agora, quando eu estou fora de casa, é pelo celular, é por lá que eu assisto às aulas. Só deixar esse adentro mesmo, deixar aí colocado, se caso amanhã depois não aparece a presença, eu já tenho aqui, ressalvo o que eu falei sobre e consigo marcar a minha presença. Professor Valiosão, muito obrigado, vamos nessa. Opa, é nóis. E outra, agora que você participou da aula, tá na cara que você estava presente, né? Então, caso aconteça algum problema aí. Então, ó, pessoal, para marcar presença, tem esse link aí, né? Esse aplicativo que já é com problema, você pode tentar entrar aí pelo navegador, né? E aí o Giliard colocou alguma coisa aí sobre o seminário integrador, o pessoal do grupo dele vai ler lá e responder depois para ele. O material fala para ver no livro. Onde está esse livro? Era para esse livro estar na biblioteca online, mas pouco antes da disciplina começar, a UFMT perdeu o convênio aí para essa biblioteca online, né? Não, porque às vezes tem gente que também está com o mesmo problema, entendeu? Geralmente você registra e depois atualiza a página do aplicativo. Acabei de chegar do serviço, perdi muita coisa, por enquanto ainda nada. Professor, queria um pouco de explicação sobre sobre as atividades da primeira semana. Tá, então no final a gente volta para as coisas da primeira semana, então. Então, primeira semana. Pode pesquisar o PDF, está disponibilizado gratuitamente no Google. Talvez até esteja, pessoal. Eu prefiro não dar essa dica para vocês, porque eu não sei se o que está disponibilizado lá é legalmente ou não, né? E eu não quero sair daqui e ir direto para a penitenciária, entendeu? É melhor entrar na plataforma pelo navegador. Esqueça Moodle. Esse Moodle aí parece que é meio quebrado mesmo. Eu tive um pouco de dificuldade para resolver a atividade de semana da semana 1, então a gente pode voltar lá na semana 1. O nome do livro é Geometria Analítica, um tratamento vetorial, dos autores Ivan Camargo e Paulo Boulos. Eu sei que tem uns livros de cálculo, e, por exemplo, tem um livro que é de um cara, ele já é falecido hoje, mas ele foi professor da USP, né? Que foi o Guidorizi. Tem livro dele que você encontra no site da USP. Então, eu suponho que o que está lá deve estar lá legalmente, né? Então, esse livro, Geometria Analítica, um tratamento vetorial, do Paulo Boulos e Ivan Camargo, ele é um volume apenas, tá? Não é volume 1, 2, 3, tem apenas um volume. Talvez você queira saber qual que é a edição, né? Qualquer edição aí funciona. Se você encontrar em alguma biblioteca a edição mais recente possível, já vai funcionar bem já. Bom, vamos começar aqui, então, a falar, porque senão, com certeza, não vai dar tempo de ver o Chapolin e talvez nem o Ratinho, né? E se não der para ver nem o Chapolin, nem o Ratinho, aí a noite vai ser perdida, porque eu fiz atividades, mas não deu muito certo. Acontece, Michele, acontece. Mas a gente vai voltar ainda lá nas coisas da primeira semana e ver as dúvidas dela, né? Então, a primeira coisa que eu vou responder é essa dúvida número 3 aqui, sobre aplicações do conceito de vetores, né? Então, o que é um vetor? Um vetor, como vocês devem ter visto lá, é uma coisa que você representa, não é, tá? Não é, mas é representado por uma setinha, por uma flecha. Por que eu falo que representa, mas não é? E eu quero que aquela seleção se lasque. Por que eu falo que é representado pela seta e não é? Porque qualquer outra seta que tenha o mesmo tamanho que essa, é paralela a essa e aponta para o mesmo sentido que essa, representa o mesmo vetor. Então, o vetor não é exatamente a seta, mas o vetor é o tamanho, a direção e o sentido que essa seta representa, entendeu? Aí você pode pensar, recorrendo à física, por exemplo, que o tamanho pode ser a intensidade.
e a direção e o sentido podem ser a direção e o sentido mesmo. Por exemplo, da força, né? Vamos supor, por exemplo, que você tem uma partícula bem aqui, ó. Você tem uma partícula bem aqui, e aí tem um vento empurrando essa partícula para lá, com uma força de 10 newtons, sei lá, 10 newtons. Nessa direção bem aqui, ó, que eu estou colocando aqui, na horizontal para a direita. Só que essa partícula tem a força-peso dela, e vamos supor aqui, é meio absurdo isso, mas só para ficar no redondinho, vamos supor que é 10 newtons também essa força que está aqui para baixo, 10 newtons. Aí você quer saber qual que é a força resultante, para saber para onde é que está sendo feita a força dessa partícula, no final das contas, né? Então, é simplesmente você somar esse vetor com esse vetor, aí a resultante vai ser essa outra força aqui, olha que maravilha. E o motivo de vetores servirem bem para você entender certos conceitos físicos é justamente por isso, é porque o vetor ele é atrelado a um tamanho, a uma direção e a um sentido, beleza? Então, é por causa disso que os vetores são muito bons aí para você entender coisas na física, tá? Isso aqui é um exemplo bem simples, mas na computação vai acontecer muito também para vocês, de vocês pensarem que qualquer matriz do tipo n por 1 é um vetor. Costuma ser uma boa ideia você pensar em matrizes desse tipo, né, que são matrizes coluna, como sendo vetores. E na própria computação tem um bando de aplicações aí desse conceito de vetores, para você ordenar vetor, por exemplo, né, para você, vamos supor, você faz uma pesquisa no Google lá. Aí você quer dar um jeito de colocar as páginas que aparecem a palavra ou a expressão que você digitou na barra de pesquisa em uma ordem. Aí você vai ter que dar um jeito de ordenar um certo vetor esperto lá, né? E é bom você tomar isso como sendo um vetor, e não como sendo só uma matriz n por 1, porque você vai, de fato, fazer certas transformações lineares nesse vetor, que é o conceito que vocês vão aprender lá na álgebra linear, né? Então, mesmo vetores de mais de 3 dimensões vai ser muito útil aí para vocês, ainda mais se vocês forem inventar algoritmos legais aí na área de tecnologia. Não está aparecendo a apresentação para mim. Bom, como apenas o Ângelo falou isso, eu estou supondo que talvez seja algum problema com a conexão dele ou alguma coisa assim, né? Algum coleguinha... Ah, tá alto. Tá alto, tá alto, tá alto. Algum coleguinha mandou aqui um link, né, de um canal do YouTube que tem vários exercícios resolvidos em vídeo do livro aí que eu recomendei, né? Tá, e o Ronaldo levantou a mão, já levantou faz um tempo já, eu acho, eu só vi agora. Então, pode falar, Ronaldo. Talvez tenha levantado sem querer, né? Tá. Aí, para o pessoal aí, então, que não está funcionando, aparecendo a apresentação, tenta atualizar a página ou atualizar o aplicativo do celular aí, que aí acho que deve aparecer. Talvez esteja com a conexão um pouco instável, né? E aí, tanto a minha imagem do meu vídeo, como a imagem aí da tela que eu estou compartilhando, pode ser que dê uma pipocada aí, né? Usando termos futebolísticos, já que vai ter o jogo de sei lá quem aí no Brasil. Tá, então é isso aí, tá? Então, tanto na computação como na física, o conceito de vetor aparece naturalmente, porque ele modela várias coisas, tanto na natureza, como também tem vários modelos abstratos aí que você pode usar vetores, né, para você modelar. Estava aparecendo normal, mas deu bug, estou no Note. Tá. Como são só os dois colegas, por enquanto, que estão falando que está com problema na apresentação, então eu vou supor que, infelizmente, não tenho o que fazer, talvez seja a conexão deles aí o problema, né? Beleza. Esse ano vai usar o livro do Camargo e Bolo? Sim, esse é o livro que eu mais gosto, tá? Mas um outro livro também que o pessoal gosta bastante é o livro do Winterly. E eu não sei de cor o nome do livro do Winterly, mas se for colocar lá, Geometria Analítica, o Winterly, vai aparecer o nome. Tem hora que aparece para mim, mas depois some. É porque eu apago, assim, aí some, né? Aí, quem tinha feito a pergunta número 3 aqui sobre aplicações tinha sido o nosso coleguinha Jonilken, né? E aí eu falei de uma grandeza física só, que é, no caso, aí a força. Mas tem várias grandezas físicas que têm um tamanho ou uma intensidade, uma direção e um sentido, né? Além da força, tem a velocidade e a aceleração, por exemplo, que aí você costuma ver logo num primeiro curso de física. E tem outras também, tá?
E aí depois, conforme vocês forem fazer a disciplina de física, vai ficar mais clara ainda a importância aí desse conceito de vetores, né? Tá, acho que já está respondido o suficiente já, né, Jonil? Porque se não tiver ainda, pode ficar à vontade aí. Sim, beleza, tranquilo. Tá tranquilo, né? Tá. Então, a pergunta sobre aplicações já foi, então vamos apagar. Vamos apagar aqui. Agora, na minha opinião, faz sentido que o próximo assunto seja esse aqui, olha. Soma de ponto com vetor. O que é essa soma de ponto com vetor? Uma das maneiras de você pensar no que é soma de ponto com vetor é simplesmente o seguinte: o vetor é uma coisa que dá um tamanho, uma direção e o sentido, né? Então é o seguinte, ó, eu estou em um ponto aqui no espaço, aí eu vou mudar ele para um outro lugar do nosso espaço. Para que lugar? Bom, vai ser um lugar definido por um certo vetor. Esse vetor tem um certo tamanho, e esse tamanho dá para você qual que é a distância desse ponto no próximo lugar, a direção, que fala qual que é a reta que esse ponto vai se mexer, e o sentido, que fala para qual das duas direções possíveis dessa reta que ele vai se movimentar, né? Professor, eu entendi bolívar do que você falou agora. Então vamos desenhar, porque com o desenho a gente entende melhor. Então, vamos supor que eu tenho aqui no nosso espaço um ponto P. Por que você chama ele de P, professor? Eu queria chamar ele de F. Então, quando você tiver o seu ponto, você chama ele de F, tá? O meu vai se chamar P. Então, vamos supor que eu tenho aqui esse ponto P. Eu tenho aqui um vetor V, que é representado, por exemplo, por essa seta aqui, ó. Vamos fazer bonitinho aqui, ó, por essa seta. Então, o que é o P mais V, que seria a soma do ponto P com o vetor V? Isso aqui é um ponto mais um vetor. Ponto mais um vetor. Então, o resultado vai ter que dar um outro ponto. Que ponto que vai ser esse? Vai ser o ponto seguinte, olha. Eu pego esse vetor aqui, essa seta que representa esse vetor, e eu colo a origem dela nesse ponto. Desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Aí o vetor vai ficar bem aqui assim, né? Mais ou menos assim. Aqui, ó. O vetor V, eu colei ele ali, né? Aí eu colo a origem do vetor V no ponto P, e a extremidade vai ser esse outro pontinho aqui, né? Ó. E esse carinha aqui é que é o nosso P mais V, né? Então, nada mais, esse carinha aqui, ó, esse ponto laranja aqui, ó. Então, o que é o ponto P mais V? Você pega o ponto P e anda o vetor V a partir desse ponto P. O ponto que você parar é que é o P mais V. É só isso, só isso. Então, o que é um ponto mais um vetor? É o ponto onde você para depois que você andar aquele vetor a partir daqui do ponto de origem. Beleza? Isso que é ponto mais vetor. E por que isso aqui é importante? Vocês vão ver isso aí mais claramente lá no módulo 3, quando a gente for escrever equações para retas, para planos, né? E, no fundo, todas aquelas equações, você pode pensar que são somas de pontos com vetores, né? Este vetor também pode ser tridimensional. Pode também, pode. Vamos ver aqui um outro exemplo, ó, agora que o nosso coleguinha falou. Vamos desenhar aqui um paralelepípedo. Inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho mais aí desse tal desse paralelepípedo aí, né? Então, a gente tem aqui um paralelepípedo. E esse paralelepípedo aqui ele tem os pontos que são os vértices, né? A, B, C, D, E, F, G, H. Sei lá, não importa tanto assim a ordem que eu for colocar aqui. Isso usa em programação para fazer a movimentação dos personagens. Muito bem, exatamente. Inclusive, seria uma outra aplicação do conceito de vetores, né? Tá, então, aqui a gente tem esse paralelepípedo. Aí eu quero saber o que é G mais EB. Ó, G mais EB, certo? De novo, um ponto mais um vetor, né? Onde é que está o ponto G? O ponto G é esse ponto que eu vou colocar de laranja aqui. Aqui é o ponto G. E o que é o vetor EB? É esse vetor que está aqui atrás, né? Nessa face que está atrás aqui do paralelepípedo. Esse aqui é o nosso vetor EB. Então, o que é o ponto G mais o vetor EB? Né? Para isso, eu preciso dar um jeito de colar o vetor EB no ponto G. Só que como é que eu posso fazer isso? Como eu sei que isso aí é um paralelepípedo,
eu sei que a face ABFE é paralela à face CDHG. E agora que eu sei que essas duas faces são paralelas e elas têm o mesmo formato, o que eu sei, então? Eu sei que esse carinha verde que eu estou desenhando aqui, olha, essa setinha verde, ela é paralela à setinha laranja que eu tinha colocado lá atrás. E, além disso, elas têm o mesmo tamanho. E as duas estão apontando no mesmo sentido. Né? No mesmo sentido. Ou seja, essas duas setinhas representam o mesmo vetor. Então, esse vetor EB aqui, ele é igual ao vetor GD. Certo? Então, o que é o G mais EB? O G mais EB é a mesma coisa que o G mais GD. G mais GD. E o que vai ser isso daqui? Eu saio de G, ando GD, eu paro no ponto D. Só isso, tá? E aqui eu estou, no caso, com vetores no espaço tridimensional, beleza? E uma regrinha que você pode tomar para você é sempre essa, tá? Independente de quem que é P, de quem que é A, sempre é verdade que P mais PA é igual a A, tá? É por isso que a gente usou aqui, né? G mais GD é igual a D, P mais PA é igual a A. Natasha, pode falar. Natasha? Natasha? Foi sem querer. Acontece, Natasha. Então eu vou tomar a liberdade de abaixar aqui, então, a sua mão. Pronto. Eu acho que eu devo ter caído alguma pegadinha aí, né? Mas acho que a pergunta foi legítima, né? Tá. Então é isso aqui, né? Então isso aqui é ponto mais vetor. Nada mais é do que você transportar um ponto através de um vetor, né? E aí isso aí vai te dar um outro ponto. Então vamos supor que, sei lá, você está lá no jogo, aí você aperta um botão lá e que esse botão faz o seu personagem andar em uma certa direção lá. Então, qual vai ser a posição final do seu personagem? Vai ser a posição que ele está, mais a posição dada por aquele vetor aqui, do movimento dele, né? Tá, eu acho que eu entendi a piadinha que o pessoal está contando aí. Eu deveria ter escolhido melhor aí o ponto base, né? Agora já foi, dane-se. É a quinta série, né, pessoal? A quinta série, né, faz parte, né? Faz parte disso aí, né? Isso mesmo, vai ser vetor, mas... Exato, exato. Bom, então aqui eu acho que já tá ok. Então, pessoal, esse negócio de ponto mais vetor? Sim, né? Maravilha. E tá ok. Então, isso de soma de ponto com vetor, eu vou apagar também. O pessoal é muito comediante, né? Comediante, né? Beleza. Tá. Então, eu acho que agora, o próximo assunto aqui que faz algum sentido, faz mais sentido lógico a gente falar, né, na sequência, é esse aqui, olha. Mudança de base. Certo? Não, acho que não, pensando bem, acho que é melhor falar primeiro desse aqui, é o quarto, né? Dependência e independência linear no paralelepípedo. O pessoal é muito comediante, né? Muito comediante. Eu vou ficar falando disso aí a aula inteira, né? Bom, então vamos lá. LI e LB no paralelepípedo. Então, o que é esse negócio de linearmente independente e linearmente dependente? Lá nos vídeos e no fascículo, eu falei para vocês de duas maneiras de você enxergar esse negócio de dependência e independência linear, né? Então, no caso você vai ter três casos aqui, no primeiro caso, quando você tem um vetor só. Então, você tem uma sequência formada só por um vetor. Nesse caso, essa sequência ela vai ser LD se o seu vetor V for igual ao vetor nulo. E vai ser LI se o seu vetor V for diferente do vetor nulo. Simples assim, né? Então, independente de qualquer coisa, é sempre isso. Agora, vamos aqui para o segundo caso. Quando eu tenho um par, uma dupla, com dois vetores, UV. Então, geometricamente, como é que eu sei que esses dois vetores aqui, eles são LD? Então, isso aqui vai ser LD, se o vetor U for paralelo a V, ou
se U for igual ao vetor nulo, ou se V for igual ao vetor nulo, e eu vou colocar isso aqui entre parênteses, pessoal, porque eu não precisava ter colocado isso, tá? O vetor nulo, para a gente, por definição, ele vai ser paralelo a todos os outros vetores, sempre, beleza? Então, é LD, se o U for paralelo a V, que vai ser LI, ou desgrama, LI, se o vetor U não for paralelo ao vetor V, e a coleguinha fez a pergunta, vetor nulo quando não há uma seta? Não, o vetor nulo, é porque assim, o que é um vetor, né? Que eu falei, o vetor é uma coisa representada por uma seta, né? E essa seta vai ter um certo tamanho, o comprimento dela. O vetor nulo, o comprimento dela é zero, né? O vetor nulo é praticamente a mesma coisa que um ponto. É uma seta que sai de um ponto e chega nele mesmo, não sai do lugar. É isso. É uma seta que o tamanho dela é zero. Isso aqui é um vetor nulo. É mais ou menos a mesma coisa que um ponto. Mais ou menos a mesma coisa que um ponto. Bom, para desenhar, né? Então, tá aqui o nosso vetor. Esse aqui é o vetor nulo, né? Eu acabei de desenhar ele aqui agora, que é o vetor AA. Sai dele e chega nele mesmo. É uma seta de comprimento zero. Tá aqui o vetor nulo. E esse vetor aqui, olha, então esse aqui é o vetor nulo. E esse aqui, olha, é o vetor BB, que também é o vetor nulo. Esses dois vetores aqui são iguais. Você não sai dele, você sai dele e chega nele. Ou seja, você não fez nada, né? Esse é o vetor nulo. Você pode pensar assim, se a força é uma grandeza vetorial, é quando você não está aplicando força nenhuma. A sua força é zero, né? Isso aí é o vetor nulo. Beleza? Então, uma dupla de vetores vai ser LD, se esses vetores forem paralelos, e vai ser LI se eles não forem paralelos. Então, por exemplo, olha, esses dois vetores verdes aqui, olha, U e V, eles são uma dupla LD, porque eles são paralelos. Já, por exemplo, esses vetores laranjas aqui, olha, esse aqui é U e esse aqui é V. Esses vetores já não são paralelos. Então, eles são uma dupla LI. E alguém fez alguma pergunta? É quando um ponto não sai do ponto. Exato. Agora a Júlia falou tudo. E alguém quer falar alguma coisa? Pode falar? Tranquilo, né? Acho que deve ter ligado o microfone sem querer. Então é isso aqui, que é esse negócio de LI e LD. Agora vamos para três vetores. Para três vetores, aí é que nem o colega falou lá, né? A parte geométrica de... A parte geométrica, para a gente entender o que são três vetores, seria uma tripla LI ou LD, é mais fácil a gente entender isso aí em um paralelepípedo, tá? Então, o terceiro caso, quando a gente tem três vetores, U, V e W. Então, vai ser LI se eles não forem paralelos a um mesmo plano. E vai ser LD, caso contrário. Ou seja, caso exista algum plano que é paralelo a esses três caras. Então, vamos entender que peste é essa de ser paralelo ao mesmo plano ou não. Para isso, eu acho que é uma boa ideia a gente desenhar aqui um outro paralelepípedo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um paralelepípedo bonitinho. Aqui, ó. Olha aqui. Paralelepípedo maravilhoso, hein? O paralelepípedo diz que tem 4 saias de fila. É mentira do paralelepípedo, ele tem uma só. Pronto, desgraça. Que ficou torto. Pronto, então aqui a gente tem o professor, volta aí do começo para eu observar esses cálculos. Vamos voltar aqui. Enquanto isso, eu vou tomar uma água mineral. Eu não sei se é mineral ou mineral que escreve, não sei mesmo.
Mas isso aí a gente descobre rapidamente, né? Vamos ver aqui. Rapidamente a gente descobre. Mineral ou mineral? É mineral mesmo. Então é sem o I. Ai, ai, pronto. Agora que a coleguinha já observou os cálculos, vamos abaixar novamente e voltar a fazer os desenhos. Em Minas Gerais é mineirar. Talvez seja mineirar. Até assim, eu sei que tem algumas palavras que mais de um jeito de escrever tá certo, né? Outro dia eu estava lendo um texto, aí apareceu escrito isso aqui, olha, Singapura. E eu jurava que Singapura era com S. Aí depois eu fui pesquisar sobre isso e parece que tanto com S como com C, os dois jeitos estão certos aí, né? Bom, então vamos lá. Então, então vamos desenhar aqui algumas triplas de vetores LI e algumas triplas de vetores LD. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho esses três vetores aqui, olha. Fazer ele tracejado porque ele está lá atrás, né? Tá. Então, eu tenho esses três vetores aí, olha. Vamos chamar eles de U, V e W, vai. U, V e W. Nesse caso, essa tripla de vetores é catar ou catar, né? Nesse caso, essa tripla de vetores aqui é LI ou é LD? O que vocês acham? LI? Não. Vamos ver quem que chuta uma coisa diferente. LD, tá vendo? O Eduardo acertou e tirou 10, né? LD. Por que que eles são LD? Porque eles são paralelos a um mesmo plano. Os três são paralelos a esse plano dessa face que está do lado de cada tela. Né? Esses três vetores aí são paralelos a esse mesmo plano. Então, nesse caso aqui, é uma tripla de vetores LD. Vamos fazer aqui um outro desenho um pouquinho diferente. Vamos pensar agora que a gente tem esses dois caras, e agora o seu outro vetor vai ser esse aqui, ó. De novo aqui, o U, o V e o W. Vocês acham que essa tripla de vetores é LI ou é LD? É LD também, é LD. Por quê? Porque esses três vetores são paralelos a essa face aqui, ó, que eu vou pintar aqui agora de azulzinho, ó. Os três são paralelos a essa face aqui, ó, de dentro e de fora, né? Beleza? Vamos ver outro exemplo aqui. O que acontece essas coisas aqui? Eu odeio quando isso acontece. Eu não faço nada demais, entendeu? Aí do nada o negócio vai lá e pimba, né? Ah, vá, Pusquinho, tá aqui o telefone também, não quero nem saber. O cara só fica mandando cobrança só, entendeu? Pix ninguém manda, mas cobrança é com eles mesmo, né? Tá, vamos ver aqui um outro exemplo, então. Então, agora eu tenho aqui esse vetor aqui, olha, U. Eu tenho esse outro vetor aqui, né? Aqui é o vetor V. E eu tenho aqui também o vetor W, que é esse carinha bem aqui, ó. Esse aqui é o W. E aí, esses vetores são uma tripla LI ou LD? LD, exato. Porque eles três são paralelos a essa face que está aí do lado direito, por exemplo, né? Maravilha, vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Então, aqui, esse U e esse V estão aí, né? Agora, vamos supor que o W é esse cara aqui, ó. Agora, o W é esse cara. Eles acham que é LI. Exato. Por quê? Porque nenhuma das faces desse paralelepípedo vai ser paralelo a essas três setas ao mesmo tempo. Beleza? Vamos ver aqui um outro exemplo. Bom, esse cara é o U. De novo, de novo. O cara aqui é o U. Aí, esse cara aqui é o V. E esse cara aqui é o W. E aí, o que vocês acham? Eles são LI ou LD? Uma tripla LI ou é uma tripla LD? LI, né? Exato. Porque não existe nenhuma face que é paralela aos três ao mesmo tempo.
Um jeito bonitinho de você enxergar se eles são LI ou LD é o seguinte, ó. Vamos fazer com esses três vetores aqui, ó. Eu posso pegar, por exemplo, esse V que está aqui, olha, esse vetor V, ele é o mesmo cara que esse que está aqui embaixo, né, ó. Né? O vetor V é esse cara que eu acabei de dizer aqui embaixo também. O W é esse cara que está bem aqui, ó. É paralelo, né? Tem o mesmo tamanho, está no mesmo sentido. E o U, eu posso transferir ele para cá, ó. E qual que é o ponto? Ó, esses três vetores, quando eu coloco a origem deles no mesmo lugar, eles formam uma espécie de quina, de parede aqui, tá vendo? Ó? Isso é um jeito de você intuir também que eles são vetores LI, né? Por quê? Porque você pode pensar que quaisquer dois deles, por exemplo, formam um plano, né? E o outro está varando esse plano. Ou então, se você quiser, você pode pensar... Cadê? Você pode pensar que esses dois caras aqui estão formando o plano e esse outro vetor que está ali embaixo, ele está varando o plano. Ó. Se eu for continuar esse vetor para sempre, ele vai furar esse plano e vai embora lá para o fundo ali, entendeu? Então, essa que é a forma, inclusive, de descobrir isso em uma questão, né? Você pode reorganizar esses vetores, né? De tal forma a colocar todos eles aí com a origem deles no mesmo ponto e verificar, né? Se o plano formado por dois deles passa, ou se outro vetor vara ou não esses três pontos. Ó. Vamos pegar um dos casos LI aqui para ver o que acontece, ó. Por exemplo, esses três vetores aqui, olha, eles são LI, né? Esses três vetores. E o que acontece? O plano formado pelo vetor que está de pé e pelo vetor que está deitado, ele contém o vetor que está na diagonal. Então, o vetor que está na diagonal não vai varar ele, não vai furar ele. Por quê? Porque não é LI, é LD isso aqui, né? Porque os três são paralelos a esse plano. Beleza? Pode colocar os lados saindo também do mesmo ponto. Os lados saindo do mesmo ponto. Não entendi. Ah, os LD saindo do mesmo ponto. Sim, foi o que a gente acabou de fazer agora, né? Isso. Os LD saindo do mesmo ponto. A gente colocou os três saindo do mesmo ponto, só que nesse caso, o plano formado por dois deles contém o outro, né? O outro não vai varar o plano. Mesmo se esse outro cara tivesse vindo... Vamos supor que eu tenho no mesmo plano esse vetor e esse outro vetor. Só que eles estão todos no mesmo plano, tá? Então, o plano formado por esses dois vai ser esse plano inteiro aqui, ó. Vai ser o plano infinito. E esse carinha que está para cá, ele está contido no plano também, tá? Aqui eu estou supondo, pessoal, que essa setinha que eu coloquei embaixo, ela está contida no plano. Eu não estou supondo que ela está vindo na direção do espectador, tá? Então, é o que acontece, né? Ou, sei lá, você pode pensar, por exemplo, esses três vetores aqui, ó, esses três vetores aqui, né? O plano formado por esse vetor e por esse vai conter esse carinha aqui, né? Beleza? É isso. Então, geometricamente é isso. Três vetores, uma tripla de vetores vai ser LI se não tiver nenhum plano que é paralelo aos três ao mesmo tempo. Beleza? E essa daqui é a versão geométrica, né, de como é que você sabe que eles não são LI ou LD. E a versão algébrica disso? Vamos só, ninguém perguntou, mas eu quero fazer uma revisão, né? Então, de novo, né, o primeiro caso. O primeiro caso é igual. Se eu tenho apenas um vetor, isso aqui vai ser LI, se esse vetor for diferente do vetor nulo, e LD, se esse vetor for igual ao vetor nulo. Agora vamos aqui para a segunda, né? Se eu tiver uma dupla de vetores UV, ele vai ser LI se não existe um lambda real com U é igual a lambda V, ou V é igual a lambda U. Ou seja, eles não vão ser múltiplos um do outro. Tá? Por quê? Porque quem leu lá, né, o fascículo, né, e viu o que significa isso de você multiplicar um escalar por um vetor, você vê que um escalar por um vetor vai dar um vetor paralelo ao vetor original, né? Então, a gente consegue concluir a partir disso, né, fazendo um raciocínio, que dois vetores são paralelos se e somente se um dos vetores for um múltiplo real do outro. Então, é assim que a gente percebe algebricamente, né? E vai ser LD se existe lambda real, pertencente aos reais, né, lambda real, com U
é igual a lambda V, ou V é igual a lambda U. Professor, não entendi porcaria nenhuma disso que você escreveu agora. Vamos fazer alguns exemplos, então. Então, vamos ver, por exemplo, vamos pensar aqui, então. Aqui eu vou escrever, pessoal, já usando base, né? E a gente não falou sobre esse negócio de base, então eu vou deixar esse exemplo para fazer depois, tá? Mas é basicamente isso aqui, tá, pessoal? Que é a parte algébrica. Depois eu vou retornar nesse exemplo aqui, tá? E terceiro, né? Terceiro, a gente tem aqui uma tripla UVW LI, se essa equação alfa 1V mais alfa 2U, não, posso colocar na mesma ordem, não tem problema, né? UV mais alfa 3 vezes W é igual ao vetor nulo, vai ser LI se essa equação aqui tem apenas a solução trivial, né? Que é a solução alfa 1 é igual a alfa 2 igual a alfa 3, que é igual a zero. Professor, eu não entendi porcaria nenhuma do que você falou agora. Mas, assim, eu não entendi nada mesmo do que você falou agora nesse momento. Então, o que eu quis dizer nesse momento é o seguinte. Se o alfa 1, o alfa 2 e o alfa 3 forem zero, o que vira esse negócio aqui? Se o alfa 1, alfa 2 e alfa 3 forem zero, isso aqui fica 0 vezes U, mais 0 vezes V, mais 0 vezes W. Acontece que o número 0 vezes um vetor qualquer dá o vetor nulo. Então, isso aqui vai ficar o vetor nulo mais o vetor nulo mais o vetor nulo. E o vetor nulo, ele é um elemento neutro para a soma de vetores. Um vetor nulo mais qualquer coisa dá essa qualquer coisa. O vetor nulo é como se fosse o zero dos vetores, né? Então, isso aqui vai dar o próprio vetor nulo. Ou seja, se eu colocar o alfa 1 é igual a zero, o alfa 2 é igual a zero e o alfa 3 é igual a zero, essa equação vai ser verdadeira. O que eu estou dizendo é que essa tripla LI, se só essa for a configuração para fazer isso aqui ser verdadeiro. Por exemplo, vamos no nosso exemplo lá do paralelepípedo novo, né? Fazer aqui um outro paralelepípedo com design um pouquinho diferente. Olha que retinho que está ficando, hein? Lindo. Vamos supor que eu tenho aqui, esse carinha aqui é o nosso U, esse aqui é o nosso V, e esse outro aqui, dessa outra cor, né? Vou colocar ele de rosa, é o nosso W, né? Ó, vou colocar ele ao contrário aqui. O que a gente tem? O menos W vai ser esse carinha aqui, né? Olha, se esse rosa é o W, o que eu estou querendo dizer? Ó, guardaram bem qualquer imagem. Vou desenhar de novo aqui para ficar mais fácil, né? E é bom eu fazer esse exemplo aqui, porque já lembra vocês também do conceito que vocês já estudaram previamente, que é a do vetor oposto, né? Então, eu tenho aqui o U e o V, né? E o que é o menos W? O menos W é o mesmo cara que o W, só que apontando para o sentido oposto, né? Então, aqui agora, ó, então, esse vetor que está aqui é o menos W. Então, o que a gente tem aqui? Que o U mais V é igual a menos W. Certo? Porque é a mesma coisa que eu somar esses dois vetores aqui, né? O U e o V. E o U, eu posso colocar ele aqui, né? Olha, desse ladinho também. E aí fica claro que o U mais V dá o menos W. E agora, passando o W para o outro lado, fica como? U mais V menos W vai dar o vetor nulo. Ou seja, uma vez o U mais uma vez o V mais uma vez o W vai dar o vetor nulo. Ó, eu encontrei outros caras que não sejam o 0, 0, 0 e que faz aquela equação ser verdadeira, né? Que fazem esses três somarem o vetor nulo. Porque se fosse LI, isso aqui só ia ser o vetor nulo se esses três caras que eu circulei forem zero. Mas eu mostrei que com esses três caras sendo 1, isso dá o vetor nulo. Então, eles são LD. E, de fato, eles são LD, né? Porque os três são paralelos, por exemplo, a essa face de K do paralelepípedo, né? Então, essa aqui é a maneira algébrica de você entender se os vetores são LI ou LD, sendo uma tripla de vetores. É se tiver uma combinação linear deles, né? Ou seja, um número vezes 1,
mais um número vezes outro, mais outro número vezes outro, e que dá o vetor nulo, né? Então, vai ser LD se existir alguma combinação linear que dê o vetor nulo e que essa combinação linear é não trivial. Ou seja, eu posso escolher o alfa 1, alfa 2, alfa 3 diferente de zero. Professor, isso aí deu um pequeno nó na minha cabeça. É verdade, pessoal, isso aqui dá um pequeno nó na cabeça da primeira vez de todo mundo que vê isso aqui, tá? Mas conforme vocês forem fazendo exercícios, lendo no livro, vendo os vídeos no YouTube, refletindo a respeito, dormindo bem, se alimentando, né? E essas coisas todas aí que fazem bem para a saúde, aí vocês vão perceber que vai ficar cada vez mais natural para vocês esse conceito aqui de LI e LD, tanto o geométrico como também o algébrico, tá? E para a gente poder fazer esse exemplo aqui do caso de número 2, então, isso aqui acho que responde a essa coisa aqui do nosso coleguinha, né? Dependência e independência linear no paralelogramo. Deixa eu apagar aqui. Agora, então, a gente vai falar sobre bases. E a gente vai falar também, em particular, a respeito da base ortogonal. E eu acho que a essa hora, né, o pessoal que não acreditou em mim, que a aula de hoje ia ser tranquila igual a da aula passada, né, agora está acreditando, não é verdade? Eu falei, tem que estudar, porque se você não estudar, você vai ficar boiando lá, né? Eu falei, mas o pessoal não acredita. Então, agora, esse assunto aqui, né, base e base ortogonal. Vamos lá, base. Então, base. Uma base é uma tripla UVW LI. É isso que é uma base. Professor, mas espera aí, professor, agora você está de sacanagem com a minha face, por um motivo muito simples. Porque eu sou espertão, entendeu? Eu sou espertão, e eu já vi por aí gente falando sobre bases que tem mais de 3 vetores, ou que tem menos de 3 vetores. E que negócio é esse de falar que uma tripla LI é a mesma coisa que uma base? Ah, mas eu vou explicar isso para você agora, meu jovem. Acontece que a gente está trabalhando aqui com um espaço de vetores tridimensional, que é justamente para emular o nosso espaço físico. E quando a gente está em um espaço tridimensional, a sua base vai ter que ter 3 vetores. Quando vocês estiverem trabalhando, por exemplo, em álgebra linear, com espaço de dimensão n qualquer, ou até em dimensão infinita, você vai ter bases de outros tamanhos, tá? Mas aqui, para a gente, a base no nosso espaço tridimensional sempre vai ser uma tripla LI. E o que é uma tripla LI? E o Fábio é o comediante também, né? Né? Tripla LI, né? Uma tripla LI é o que eu falei lá atrás, né? São 3 vetores, em uma determinada ordem, tá? Por isso que é uma tripla e não só um conjunto de 3, importa a ordem. Por exemplo, essa tripla aqui não é a mesma que essa tripla. É o mesmo conjunto de 3, mas está em ordens diferentes, então não é a mesma tripla, beleza? Então importa a ordem sim, e vai ficar claro eventualmente por quê, tá? Então, o que é uma tripla LI? É uma tripla com 3 vetores, onde esses 3 vetores formam um conjunto LI, nesse sentido que a gente falou aqui atrás, olha. Ou que a única combinação linear deles que resulta no vetor nulo for a combinação linear trivial, ou, se você preferir essa versão geométrica, só que você vai ter que entender bem as duas, na verdade, a segunda é até mais importante do que essa primeira, ou pela definição geométrica, se os 3 não forem paralelos a uma mesma face, tá? E por que essa segunda aqui, esse outro jeito aqui é mais importante do que a versão geométrica? Porque essa daqui é mais geral. Quando vocês forem ver espaços vetoriais de dimensão arbitrária, vai ser essa definição que vocês vão usar, né? Então, um conjunto de n vetores, né? Uma n-upla de vetores vai ser LI, se a única combinação linear deles que dá o vetor nulo for a trivial, né? Essa aqui é a definição aí para espaço de dimensão qualquer. Então, é isso que é uma tripla LI, tá? Eu falei meio rapidinho aqui, Michael, que a gente já tinha falado sobre isso, né? Talvez você tenha chegado um pouco agora, né? Um pouquinho atrasado, mas a gente falou a respeito disso anteriormente na aula, tá? Então, uma tripla LI é um conjunto de 3 vetores, um conjunto ordenado de 3 vetores, onde esses 3 vetores formam um conjunto LI, né? Então, 2 deles, então os 3 não podem ser simultaneamente paralelos à mesma face, ou, se você preferir, a única combinação linear deles que dá o vetor nulo é a trivial, tá? É isso. Tá, então, vamos supor que eu tenho aqui uma tripla LI. Isso é que é uma base para a gente,
Porque nós estamos, de nada, porque nós estamos em um espaço de dimensão 3, que é o nosso espaço bonitão aqui, né? Então, qual que é a ideia da base? Então, vamos supor, né, suponha que E, vamos chamar essa tripla de E, formada pelos vetores E1, E2 e E3, vamos supor que isso aqui é uma base. Ou seja, eu estou supondo que os vetores E1, E2 e E3 são LI, certo? Então, o que nós temos aqui? É fato. Se V é um vetor qualquer, existem únicos alfa, beta, gama, com V é igual a alfa E1 mais beta E2 mais gama E3. Beleza? Professor, aí você está de sacanagem com a minha face. Calma, jovem. Ó, vamos pensar assim. Ó. Vamos supor, vocês devem conhecer, já devem ter visto, por exemplo, esse negócio aqui do sistema de coordenadas cartesianas, não é verdade? Tem aqui o x, y, não é assim? Como a gente está em 3 dimensões, a gente vai ter uma outra que sai do papel, tá? Tem essa outra aqui que é o z. Você pode pensar que esse z está saindo da tela de vocês aí, tá? E aí, basicamente, o que isso aqui está dizendo é o seguinte: se você tem um vetor v qualquer aqui, ó, vamos supor, eu tenho um vetor v, então esse vetor v vai ter 3 coordenadas, né? Essa coordenada, e também vai ter essa outra coordenada aqui, ó. Vai ter também essa outra coordenada aqui, né? Que é a coordenada em relação ao eixo z. E qualquer ponto você pode escrever em relação a essas 3 coordenadas. A mesma ideia que acontece aqui é o que acontece aqui em cima nesse fato que eu escrevi. Você tem, então, uma base, qualquer vetor você escreve como uma combinação linear dos elementos dessa base. É isso. É só isso, tá? Por isso que base é chamada de base, né? Porque o espaço vetorial inteiro é gerado por essa base, beleza? Pedro, você sabe que isso aí é uma grande realidade, né? Então, é isso que é uma base. Então, são 3 vetores, formam uma tripla LI, e a propriedade legal dessa base é que qualquer vetor você consegue escrever em função dessa base. E aí a pergunta do nosso coleguinha lá atrás é: o que é uma base ortogonal? Então, a gente tem que E é base ortogonal se o E1 for ortogonal ao E2, que é ortogonal ao E3, e que é ortogonal ao E1. É isso. Ou seja, se eles forem 2 a 2 ortogonais, né? Então, o que é uma base ortogonal? Por exemplo, se eu tenho aqui uma pirâmide, esses 3 vetores aqui, olha, que eu estou escrevendo aqui agora, que eu estou desenhando, eles formam uma base. Mas não vai ser ortogonal nem a pau, porque esse ângulo, por exemplo, não é de 90 graus. Mas agora, se eu tenho aqui, por exemplo, um cubo, né, sei lá, um cubo, eu sinto que talvez eu tenha perdido algum de vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, um cubo, esses 3 vetores aqui, eles já formam uma base ortogonal. Por quê? Como isso aqui é um cubo, eu sei que aqui vai ser perpendicular, aqui vai ser perpendicular, e aqui também vai ser perpendicular, né? Então, eles vão ser 2 a 2 perpendiculares, beleza? Altura, lado e profundidade. Você está falando das 3 dimensões, por assim dizer. É tipo isso, Fábio. A intuição é mais ou menos essa, tá? E, por enquanto, vocês podem fazer de conta que tudo tem só 3 dimensões, mas na vida tem coisa que tem muitas dimensões, né? Mas, por enquanto, vamos trabalhar só com 3 mesmo. Então, isso que é uma base ortogonal. É quando os vetores dessa base são 2 a 2 ortogonais. Ortogonal é mais ou menos a mesma coisa que perpendicular, tá? Que nem a Natiele falou, dos ângulos de 90 graus, né? Eu não falo perpendicular, porque perpendicular é um conceito que existe entre retas, entre semi-retas, entre segmentos de reta. Entre vetor, o termo técnico é ortogonal, tá? Mas é exatamente isso, ângulo de 90 graus. Então, isso aqui que é uma base ortogonal. E aí, o que acontece? Vamos supor, então, que o seu vetor V, tá? Então, você escreveu o seu vetor V desse jeito: alfa E1 mais beta E2 mais gama E3. Isso aqui é um gama, tá? Não é um Y, não. Isso aqui é um gama. Então, a gente pode dizer que o vetor V
é alfa 1, quer dizer, é alfa, beta, gama, na base E. Ou seja, eu posso escrever um vetor V como sendo as coordenadas dele em relação a uma certa base. Olha que coisa maravilhosa, hein? Então, essa aqui é a graça da base, né? Agora você consegue escrever vetores em relação a essa base. E agora a gente pode voltar lá para aquela coisa que eu tinha falado lá anteriormente. Vamos voltar lá para cima. Né, eu falei que dois vetores são LI se não existe um lambda que faz um vetor ser múltiplo do outro. Então, vamos supor que eu escrevi aqui o U, em uma certa base, esse vetor U tem essas coordenadas 1, 2, 1. E o vetor V tem as coordenadas 3, 6, 3. O que acontece aqui? Eu sei que o V é igual a 3 vezes U. Por quê? Porque se eu for multiplicar 3 por 1, vai dar 3. Se eu multiplicar 3 por 2, vai dar 6. E se eu for multiplicar 3 por 1, vai dar 3. Ó. Ou seja, se eu for multiplicar o vetor U inteiro por 3, vai dar o vetor V. Então, existe um número que multiplicado por U dá V. Então, eles são paralelos. E, portanto, eles formam uma dupla LD. Agora, vamos supor, por exemplo, que eu tenho esses carinhas aqui. Olha, o U é igual a 0, 1, 1. E o V é igual a 2, 1, 1. Nesse caso, esses vetores, nem a pau acontece de um deles ser múltiplo do outro. Por quê? Porque qualquer coisa que eu multiplicar pelo vetor U, a primeira coordenada vai continuar sendo 0. Só que a primeira coordenada do V não é 0. Ou seja, o V não é múltiplo do U. E para que o U seja múltiplo do V, eu preciso que 2 vezes alguma coisa dê 0. Mas o único número que vezes 2 dá 0 é o próprio 0. Só que se eu for multiplicar 0 pelo vetor V, vai dar o vetor nulo, não vai dar o vetor U. Então, o U também não é múltiplo do V. Então, esses dois vetores aqui não são paralelos, né? Por quê? Porque um deles não é múltiplo do outro. Já esses são paralelos. Por quê? Porque um deles é múltiplo do outro, né? No caso, o V é igual a 3 vezes U. Ou, se você preferir, né, o U é igual a 1/3 vezes V. Dá na mesma, né? Qualquer uma dessas duas coisas, você consegue concluir que esses dois vetores são paralelos e, portanto, eles formam uma dupla LD. Beleza? Tá ok, pessoal? Essa parte, então, de bases, elucidou um pouquinho em relação às dúvidas que vocês tinham? Sim? Tá. Lá atrás, alguém tinha falado que só tinha dado tempo de estudar o módulo 1, né? Dá uma corridinha aí, porque o módulo 2 e o 3, que nem eu tinha dito lá atrás, são os dois módulos maiores, tá, pessoal? Então, assim, se você bobeou e acabou não estudando esse, corre atrás aí, senão o módulo 3 você vai boiar total, entendeu? Total. O módulo 4 até dá para você entender ele sem ter entendido os anteriores, apesar de ele ser uma aplicação do módulo 3, né? Mas dá para você meio que fazer de conta que não é e estudar ele de forma independente, né? O 4 e o 1. Mas o 2 e o 3, eles são muito grandes e realmente aí exige um pouco aí, né? Por isso que eu falo, né, que é natural reprovar. Inclusive, pessoal, eu já falei isso aí na aula passada, mas eu vou falar de novo, né? Aproveitar que vocês estão cansados e provavelmente vão dormir se eu continuar falando aqui sobre matemática agora. O que acontece é o seguinte, já falei, mas eu vou falar de novo. Esse curso aqui é um curso de um semestre. E vocês estão tendo esse curso em um mês. A coisa mais natural do mundo é você não ter conseguido aprender ele mesmo, assim, se você eventualmente... É isso que eu estou querendo dizer, Pedro, é natural reprovar, entendeu? É natural reprovar. É claro que vocês não querem reprovar, mas é super natural, entendeu? Isso não quer dizer nada vocês reprovarem. Inclusive, se você não reprovar, talvez isso quer dizer que você é um cara realmente talentoso aí, né? Se você for bem no curso, entendeu? Ou que você, sei lá, fez algum esquema aí para alguém fazer a questão para você, né? Mas em tudo reprovar? Não, mas em tudo não, né? Você vai reprovar só nessa matéria, não, estou brincando. Então, o que eu estou falando assim, se você não reprovar, ótimo, mas se você reprovar, não precisa ficar se martirizando por isso, entendeu? Vocês estão vendo em pouco tempo um curso de muito tempo. Então, por mais que eu tente ter sido generoso aí nas avaliações, né, e ter só exigido de você ter entendido os conceitos e saber fazer as contas, ainda assim pode ser que você não tenha tido tempo de entrar tudo muito bem na sua cabecinha. Aí você faz de novo depois, né? Mas tenta se esforçar ao máximo agora para entender o máximo que você puder na matéria desse primeiro semestre aí, né? Porque mesmo se tiver que fazer de novo, vai ficar mais fácil depois de fazer na próxima vez, né? Poxa, professor, mas que pensamento derrotista? Não, isso é um pensamento de campeão, entendeu?
Pensamento derrotista é você deixar a TV ligada para ver o jogo do Brasil durante a aula. Depois o professor ajuda. É só cair o Pix na conta que a gente ajuda, né? Brincadeira, pessoal. A gente ajuda. Assim, depende do que tem por ajuda também, né? Beleza. Bom, e agora que nós sabemos o que é base, a próxima coisa que a gente vai falar aqui, então, é isso aqui, ó, mudança de base. Olha que maravilha, mudança de base. Que negócio é esse de mudança de base, professor? É quando, eu já sei, professor, eu entendo mudança de base, porque eu sou malandrão, né? Eu, por exemplo, eu costumo passar a base nas minhas unhas, né? Quando eu quero deixar as minhas unhas protegidas, talvez você diga assim. E aí, às vezes, a base começa a ficar meio quebradiça, começa a ficar meio lamentável, então eu passo uma acetona e passo uma outra base por cima, né? Em cima da unha, né? Então eu mudei de base, né? Será que é isso, professor? É mais ou menos isso, né? Só que não tem nada a ver. Professor, isso serve para quê? Está falando da mudança de base ou você está falando da base ortogonal? Para mim não ficou claro, Carlos. Mudança de base? Supor que é a mudança, isso, mudança de base. Então, a mudança de base serve para o seguinte motivo, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha com sinais e sistemas, né? Vamos supor que aparece uma onda muito louca, uma onda assim, muito louca assim para ele lá, um sinal de uma onda muito louca assim, ó. É que essa onda está muito mal desenhada. Deixa eu ver, aparece uma onda assim, ó. É que o ideal é que ela fosse um negócio meio periódico. Deixa eu tentar escrever mais bonitinho aqui. Isso, assim ficou melhor, né? Por exemplo, vamos supor que aparece uma onda, um sinal que tem uma onda desse tipo aqui, olha. Onde esse padrãozinho vai se repetindo para sempre. Aí o engenheiro eletricista ou o engenheiro de som, vamos supor que é um engenheiro de áudio, né? É um engenheiro de áudio que ele está programando aí um teclado para fazer o som do teclado imitar o timbre formado por essa onda. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito de quebrar essa onda em ondas desse tipo aqui, olha. Ondas desse tipo aqui. E as ondas desse tipo são ondas do tipo cosseno e seno de alguma coisa, entendeu? E para ele conseguir fazer isso, ele precisa utilizar uma técnica aqui chamada, por exemplo, encontrar a série de Fourier dessa onda, né? Assim ele vai descobrir quais são os harmônicos dela, né? E você consegue entender a série de Fourier, né? Você consegue deduzir essa série de Fourier como sendo uma projeção dessa função, uma projeção ortogonal dessas funções aqui, no espaço das funções aí geradas por senos e cossenos. Ou, se você preferir, né, é como se você tivesse um subespaço aí, né, do seu espaço de funções gerado por aquela base, né? E aí você tem que fazer uma espécie de mudança de base, né? Se você fazer uma projeção ortogonal, é você escrever isso nessa outra base, por assim dizer, né? Poxa, esse exemplo aqui foi horrível. Deixa eu pensar em outro exemplo melhor, né? Ah, tá. Um outro exemplo que é bem melhor. Esqueçam tudo isso que eu falei, tá, pessoal? Isso aqui que eu falei tem a ver com muito mais com projeção do que com qualquer outra coisa. Porque assim, projeção ortogonal é a ideia central dos mínimos quadrados, tá? Do método dos mínimos quadrados, e isso de achar a decomposição de Fourier de uma onda periódica é mínimos quadrados. Então, não esquece isso que eu falei. Lembra que eu falei para vocês lá que vocês vão ver, eventualmente, uma coisa chamada transformação linear? Transformação linear. Vocês lembram disso, né? Figurinha da Nazaré. Aquela hora que tem um monte de conta, né? Mas, professor, que peste é essa de transformação linear? É uma função que ela tem a seguinte propriedade. F de U mais V é igual a F de U mais F de V. E F de lambda U é igual a lambda vezes F de U. Tá? É isso aqui que é uma função linear, uma transformação linear. E todas essas funções aqui, elas são dadas por matrizes. Acontece que é muito mais fácil você fazer contas com matrizes se as suas matrizes só tiverem elementos diferentes de zero na diagonal principal, e em todos os outros lugares elas forem zero, né? É muito mais fácil você fazer isso.
Acontece o quê, né? E para que você consiga escrever essa sua função como uma matriz diagonal, muitas vezes você vai ter que mudar a base na qual você vai estar calculando essa operação, entendeu? Então, isso aqui seria um dos muitos usos aí da mudança de base, né? Para você conseguir calcular mais facilmente aí transformações lineares. Outra utilidade para mudança de base, é uma utilidade meio antiga, acho que é mais usado, mas é interessante, né? Vamos supor que você quer ter uma imagem lá, né? Se ficou baixo o volume, eu troco de microfone. Vamos supor que você tem uma imagem em um certo formato lá de arquivo de imagem lá, né? E que você quer dar um jeito de você escrever essa imagem, você guardar, né, as informações dessa imagem no seu computador, só que de um jeito compactado, gastando menos memória, né? Uma das muitas maneiras que tem de você fazer isso passa por você encontrar a decomposição SVD da matriz associada a essa imagem. E essa decomposição SVD passa por você encontrar uma certa base para o domínio da transformação linear gerada por aquela matriz e uma outra base do contradomínio da transformação linear gerada por aquela matriz. Ou seja, você vai precisar mudar a base de novo ali, né? Então, mudança de base é uma coisa muito útil aí, né? Então, eu dei para vocês aí exemplos aí da área de tecnologia e tal, né? E também um exemplo teórico para você estudar transformações lineares, né? Então, isso de você mudar a base é sempre muito útil, beleza? E, em particular, uma coisa que acontece bastante é que é muito mais fácil você fazer conta com base ortonormal. O que é uma base ortonormal, professor? É uma base E1, E2, E3, né? Que é ortogonal, e que, além disso, o tamanho de todos os elementos dessa base é igual a 1, né? Então, todos esses vetores são ortogonais entre si, e todos eles têm tamanho 1. E é muito mais fácil você fazer conta com vetores em uma base dessa do que em uma outra base qualquer em geral, tá? Então, é uma boa ideia, se você tiver um vetor escrito em uma outra base qualquer, você mudar ele para uma base dessas, né? Então, tá aí mais uma utilidade de mudança de base, né? Facilita suas contas. Acho que isso aqui responde mais ou menos por que eu vou querer usar, então, mudanças de base, né? Então, vamos direto para isso de mudança de base. É que eu não sei, pessoal, uma coisa que acontece é que essa hora aqui eu já sinto que eu estou meio que falando sozinho. Vocês estão acompanhando de verdade o que eu estou falando? Sim? Ó, um monte de gente falou que sim, na verdade não, né? Uma pessoa só falou que sim várias vezes. Tá, beleza. Então, vamos continuar aqui, né? Eu vou acreditar em vocês. Vamos então para o próximo tema aqui, que é mudança de base. Acompanhando sim, mas entender já é outros 500. Tá. Que nem eu falei, né? Precisa de tempo para entender essas coisas todas, né? Então, mudança de base. Então, o que acontece aqui? Ó? A gente vai supor que eu tenho E, que é igual a E1, E2, E3. Isso aqui é uma base. Eu tenho uma outra base também formada pelos vetores F1, F2 e F3. Beleza? Eu tenho, então, a base formada por esses três vetores, que é a base E, e por aqueles outros três vetores, que é a base F. E o que eu sei? Eu sei que qualquer vetor V pode ser escrito como alfa E1 mais beta E2 mais gama E3, que é a mesma coisa que eu falar que esse vetor E tem as coordenadas alfa, beta e gama na base E. Só que esse vetor também vai ter as coordenadas dele na base F. Ô, desgraça, pronto. E a ideia é a seguinte, né? Esse lance de mudança de base é você encontrar relações, uma relação entre as coordenadas do vetor na base F e as coordenadas do seu vetor na base E, tá? Então, vamos escrever isso aqui bonitinho para vocês aqui. Eu vou apagar esse rascunho que eu coloquei aqui do lado.
E assim, isso que eu vou falar aqui agora tem também nos vídeos, lá no fascículo e tudo mais, né? Então só vai fazer sentido eu repetir isso se vocês forem falando, ô professor, essa parte eu não entendi, vai fazendo as suas perguntas aí, mas não vai ser só repeteco do que já está lá, né? Então, vamos supor aqui, então, que eu sei que o F1 é igual a E1 mais B, E2, mais C, E3, que o F2 é igual a D, E1, mais E, E2, mais F, E3, e que o F3 é G, E1, mais H, E2, mais L, E3. Professor, por que você pulou o I? Porque eu não gosto de ficar usando o I desnecessariamente. Até esse E, eu já fiquei meio assim, ter colocado, que dirá o I. Então, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó, que eu sei quais que são os elementos de F em função da base E. Tá? E vamos supor que eu tenho que o nosso vetor V, ele tem as coordenadas V1, V2 e V3 na base F. O que isso aqui significa, o vetor V ter essas coordenadas V1, V2, V3 na base F? Agora vamos fazer umas continhas aqui, tá, pessoal? Isso aqui significa o seguinte, que o vetor V é igual a V1, F1, mais V2, F2, mais V3, opa, V3 é um número real, né? Mais V3, F3. Só que o que é o nosso F1? Nosso F1 é AE1, mais B, E2, mais C, E3. Mais V2 vezes... Agora, quem que é o F2? Vamos voltar lá. É DE1 mais EE2 mais FE3. Então, aqui fica DE1 mais EE2 mais FE3. Mais o V3 vezes o F3, né? Quem que é o F3? GE1, HE2, LE3. HE2 mais LE3. E esse V3 aqui não tinha seta porque é número real. Beleza. E agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai reagrupar isso aqui de tal forma a saber quem que é o vetor V na base E. Então isso aqui vai ficar, vamos ver o E1. Ó, o E1 aparece aqui, aqui e aqui, né? Então vai ficar AV1 mais DV2 mais GV3. Isso vezes E1, tá? E olha que interessante, ADG. Ó, ADG. Primeira coluna aqui, né? Interessante, professor, interessante. Vou ver aqui o próximo. Vamos ver agora quem está multiplicando pelo E2. Vou pegar outra cor aqui, ó. O E2 aparece aqui, aqui e aqui. Isso aqui vai ficar mais. Aí, então, fica BV1 mais EV2 mais HV3. Isso vezes E2. E de novo, né? Ó, BEH, né? Olha que interessante. BEH na segunda coluna. Hein? Olha que coisa maravilhosa. Vamos ver aqui agora o próximo, né? Que é o E3. Então, vai ficar C, né? Então, CV1 mais FV2 mais LV3 vezes o E3. Então, aqui a gente conseguiu escrever dessa forma aqui, né? Então, isso aqui vai ficar AV1 mais DV2 mais GV3 na primeira coordenada, BV1 mais EV2 mais HV3 na segunda coordenada, e CV1 mais FV2 mais LV3
na terceira coordenada. Então, eu tinha um vetor na base F e passei para a base E. E como é que eu fiz isso? Eu simplesmente fiz a conta na base da força bruta, que é uma coisa que eu não tinha feito lá nos vídeos, tá? Mas o que eu fiz lá no vídeo, então, que talvez... Opa, Kate, aconteceu alguma coisa, Kate? A Kate começou a chorar. Será que ela deu play naquela canção do Paulo Sérgio que eu recomendei no começo da aula? Acho que não, né? Tá, então vamos lá. Só o que acontece aqui, pessoal? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos escrever o vetor F1, mas só esses coeficientes dele na vertical. Então fica aqui, olha, A, B e C, certo? A, B, C, isso aqui são os coeficientes do vetor F1 em relação à base E. Se perdeu, Kate, você quer que eu volte em algum lugar específico? Temos tempo, pode falar. Ou você prefere deixar quieto e você vê depois? A ideia aqui, Kate, só para você não ficar totalmente perdida, é o seguinte, eu tenho duas bases, eu tenho quem são os elementos de F em função dos elementos de E, e eu quero dar um jeito de, dado um certo vetor qualquer na base F, escrever ele em função da base E, que foi o que eu fiz aqui, ó. Escrevi ele em função da base E. É só isso. Pode continuar, então vamos continuar. Tá, então aqui o A, B e C são os coeficientes do F1. Agora vamos para os coeficientes do F2, né? Que no caso é D, E e F, ó. D, E e F. E agora os coeficientes do F3, que são o G, H, L. Tá, então aqui nessa primeira linha apareceu a primeira coluna. Na segunda linha apareceu a segunda coluna e na terceira linha apareceu a terceira coluna. Então, aí que aplica... Exatamente, Marco. A gente vai aplicar a parte do módulo 1 aqui, ó. O que acontece se a gente multiplicar esse vetor aqui, olha, que são os elementos de F escritos em função dos elementos de E, ó. Ó, a primeira coluna é o F1, a segunda coluna é o F2 e a terceira é o F3. Agora eu vou fazer o que aqui? Eu vou agora multiplicar isso pelo nosso vetor V original, né? Que é V1, V2, V3. Ô, Desgratzinger. V1, V2, V3. Vamos multiplicar aqui. Ó, olha que legal. Isso aqui vai aparecer o seguinte, esse produto aqui, olha. Eu vou fazer produto direto, porque todos vocês já sabem fazer produto de matrizes bem já, tá, pessoal? Então vai ficar o quê? A, V1, mais D, V2, mais G, V3. Alguma coincidência, pessoal? Olha que coincidência, hein? Vamos ver aqui o próximo agora. B, V1, mais E, V2, mais H, V3. Ó, de novo. Próximo vai ser o quê? C, V1, mais F, V2, mais L, V3. Então, o que aconteceu aqui, olha? Apareceram as três coordenadas do vetor V em relação à base E. Então, o que acontece aqui, pessoal? O que aconteceu aqui, olha, que a gente encontrou essa matriz aqui, é a chamada matriz de mudança de base de E para F. Eu nunca concordei com esse nome, tá? Mas esse que é o nome dessa matriz de mudança de base de E para F. Qual que é a característica dessa matriz? É aquilo que eu falei. As colunas dessa matriz são os elementos de F em função de E. Por exemplo, essa primeira coluna é ABC. Por quê? Porque o F1 é A, E1, mais B, E2, mais C, E3. A segunda coluna, D, E, F. Por quê? Por causa disso aqui, ó, D, E, F. Terceira coluna, G, H, L. Por quê? Porque é G, H, L. Beleza? Então, a mudança de base de E para F é isso. Os elementos de F escritos em função dos elementos de E nas colunas. Tá? Então, e essa matriz aqui recebe um nome, MEF. Olha que coisa maravilhosa, né? E qual que é a propriedade dela? Se eu multiplico a matriz MEF por um vetorzinho coluna escrito na base F,
nosso resultado vai ser esse vetorzinho escrito na base E. É isso. Beleza? E para quem lembra daquele lance lá de critério para saber se é LI ou LD que eu fiz lá nos vídeos, né? A gente sabe que essa matriz aí vai ser uma matriz inversível sempre, ou invertível. Então, o que a gente tem? Se eu multiplicar pela inversa aqui, olha, MEF a menos 1 dos dois lados, então essas duas vão se cancelar, aí vai ficar o quê então, né? Que o MEF a menos 1 vezes o VE é igual ao VF. Traduzindo, o MFE é a inversa do MEF. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, aqui você já vem direto a aplicação, então, de produto de matrizes e de inversa de matrizes, né? E para calcular a inversa de matrizes, tem vídeo no primeiro módulo que eu ensino a fazer isso lá, né? Bom, então é basicamente isso que é a mudança de base, tá, pessoal? E serve para fazer aquelas coisas que eu falei, né? Para facilitar as contas, né? Enfim, para facilitar as projeções ortogonais aí, quando for necessário fazer isso, tem um monte de aplicação aí. Não seria de vertical para horizontal? Então, aqui, esse vetor V aqui, você vai colocar ele na vertical. Por exemplo, esse vetor V aqui era V1, V2, V3, e aqui ele ficou V1, V2, V3 na vertical, né? Acho que é isso que quer dizer, né, Carlos? Tranquilinho, pessoal? De boa, de boa? Tranquilinho assim, né? No sentido de que tem alguma dúvida mais que vocês queiram perguntar a respeito disso? Não? Tá. Então, vamos fazer aqui agora a nossa próxima dúvida, né? Que foi feita lá no início. Ah, tem que subir tudo. Tá, então mudança de base já foi. Então, a próxima coisa, projeção ortogonal. Olha que maravilha, hein? Projeção ortogonal. O que é uma projeção ortogonal de um vetor em outro vetor? Vamos fazer isso aqui primeiro. Projeção ortogonal de um vetor em outro vetor. Projeção ortogonal. Ou, se você quiser, o termo estaria tecnicamente errado, mas para fins psicológicos você pode pensar que é uma projeção perpendicular ou que é a sombra do sol do meio-dia, beleza? O que acontece aqui é o seguinte, vamos supor, você tem aqui um certo vetor que a gente vai chamar de U, e aqui um outro vetor que a gente vai chamar de V, beleza? O que é a projeção ortogonal? Eu vou até colocar em outra cor aqui para ficar mais combinando, né? O que é a projeção ortogonal de V em U? Vai ser o seguinte, eu traço uma linha partindo de V que seja perpendicular aqui a U. E vai ser este rapaz. Tá? Esse vetor verde aí, que eu desenhei aí embaixo, é a projeção ortogonal de V em U. Beleza? Tá, geometricamente está fácil, né? Mas como é que a gente faz as contas para descobrir qual que é essa projeção aí? É o seguinte, pessoal. Esse vetorzinho verde, vamos chamar isso aqui, só para facilitar, vamos chamar esse carinha aqui de W, tá? Chamar isso aqui de W. Então, o W vai ser o nome disso. Esse nosso vetorzinho W, ele está na mesma linha que o vetor U, que é a setinha que representa o vetor U. Então, o vetor W e o vetor U são paralelos. Isso significa que o W é um certo lambda vezes U, né? Beleza? E quem que é esse lambda aí? Esse lambda, ele é o seguinte, ele tem a ver com o tamanho desse vetor em relação ao tamanho do vetor U. E que conta que a gente sabe fazer com vetores que tem a ver com isso de tamanho entre um e outro? A gente sabe fazer produto escalar, né? A gente sabe que o produto escalar do V pelo U é o tamanho de V vezes tamanho de U vezes cosseno do θ, que é o ângulo entre eles, né? Que é esse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o ângulo θ.
Só que a gente sabe que o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o tamanho desse vetorzinho verde, dividido pela hipotenusa, que é o tamanho de V, né? Então, esse cosseno de θ aqui, ele vai ser o quê? Ele é o tamanho de W dividido pelo tamanho de V. Certo? Não é assim? Então, a gente sabe o quê? Que o V escalar com U é o tamanho de V vezes o tamanho de U vezes o tamanho de W dividido pelo tamanho de V. Professor, mas estava dividindo só pelo W. Só que devido às operações que a gente já conhece de produto de frações, a gente pode escrever dessa forma também. E aí o que acontece? Esse V vai cortar com esse. Então isso aqui vai ser o U, tamanho de U vezes o tamanho de W. Né? Beleza. Só que o que é o W? O nosso vetor W nada mais é do que 1 sobre o tamanho de U vezes o tamanho de W vezes o U. Né? Por quê? Porque eu sei que 1 sobre o tamanho de U vezes o U vai dar um vetor que está na mesma direção em sentido que o U, só que de tamanho 1. E aí eu reescalo ele multiplicando pelo tamanho do W para que ele fique do tamanho de W. Então, o W é isso, né? Bom, então o que aconteceu aqui? Então, agora unindo essas duas coisas, a conclusão que eu chego, que o nosso W nada mais é do que o V escalar U dividido pelo tamanho de U ao quadrado, porque eu vou querer cancelar esse cara e fazer ele aparecer aqui embaixo ainda, vezes o U. Né? Então, é daqui que a gente deduz a fórmula da projeção ortogonal. Quem quiser pode refazer isso para o caso que o W aponta para o outro lado, tá? Por exemplo, aqui assim, olha. Esse aqui seria o V, né? Esse aqui seria o U. Aí, nesse caso, o W seria esse outro carinha bem aqui, ó. Quem quiser pode refazer essas contas para o W apontando para o outro lado. Aí, nesse caso, vai aparecer um certo negativo aqui, que vai acabar cancelando e vai funcionar a fórmula do mesmo jeito. Então, isso aqui que é a fórmula da projeção ortogonal, tá? Então, resumindo, a projeção ortogonal do vetor V do vetor U é dada pela seguinte fórmula: V escalar U dividido pela norma de U ao quadrado, isso aqui vai dar um número real, e vai ser esse número real vezes U. Isso aqui é que é a projeção ortogonal. Tem para baixo ou para cima? Sim, você poderia pensar que o V é esse cara, ou que ele é esse cara também, né? Pode ser para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Aí você pode fazer todos os casos possíveis e verificar que vai dar tudo a mesma fórmula, né? Beleza? Tá, então essa aqui é a projeção ortogonal, tá? Bom, vamos fazer algumas contas, então, para a projeção ortogonal. Então, vamos supor, né? Suponha que U é isso aqui, que U é 1, 2, 1. E que W é igual a menos 1 e menos 1 também, vai. E que W é esse cara. E vamos supor que aqui eu escrevi esses dois vetores em relação a uma base ortonormal, tá? Por quê? Porque quando eu escrevo vetores em relação a uma base ortonormal, a gente tem um jeito bonitinho de calcular o produto escalar entre eles, né? Que eu até falei lá no fascículo e nos vídeos para vocês, né? Então, calcule aqui, ó, calcule a projeção de V em U. E também a projeção de U em V. Tá, então, esse aqui é o item A, esse aqui é o item B. Vamos calcular. Bom, então, quem que é o nosso item A? Nosso item A, a projeção de V em U vai ser o quê? V escalar U dividido por U, norma de U ao quadrado, vezes U. Só que o que é o V escalar U? É V, né? Porque eu coloquei W. Só que quem que é V escalar U? Como eu estou supondo aqui, porque eu falei para vocês que a gente está supondo que eu escrevi eles em relação a uma certa base ortonormal,
Então, o V escalar U vai ser o quê? Vai ser 1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1, mais 2 vezes menos 1, mais 1 vezes menos 1. Beleza? Esse aqui é o V escalar U. Aí agora eu divido isso aqui pela norma do U ao quadrado, né? A norma do U seria a raiz quadrada, de novo, porque a gente está em uma base ortonormal. A norma do U seria a raiz quadrada de 1 quadrado, mais 2 quadrado, mais 1 quadrado. Só que eu, como estou pegando a norma do U ao quadrado, essa raiz vai sumir. Então, essa aqui embaixo é a norma do U ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos elementos aí das suas coordenadas, né? E tudo isso vezes o vetor U, que é 1, 2, 1. Beleza? Inclusive, pessoal, aqui uma pequena digressão para vocês, tá? A raiz de A ao quadrado é igual a A. Mas A ao quadrado, tirando a raiz, é igual ao módulo de A, tá? E não igual a A, beleza? Isso aqui é um erro bem comum, tá? Você não pode cortar o quadrado com a raiz desse jeito. Desse jeito você pode. Beleza? Então, voltando aqui agora, tirando essa digressão aqui de lado, voltando às contas, né? Então, isso aqui vai ficar 1 vezes menos 1 dá menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2, 1 vezes menos 1 dá menos 1, dividido, aqui vai ficar 6, né? 6 vezes 1, 2, 1. Então, 1 menos 2 menos 1 dá menos 4, né? Então, menos 4 sextos de 1, 2, 1. 4 sextos é uma coisa que 2 terços, né? Já vou simplificar aqui, fica 2 terços. Então, isso aqui fica menos 2 terços. Menos 4 terços. E menos 2 terços. Pronto. Então, essa aqui é a projeção ortogonal do nosso vetor V no nosso vetor U. E se eu quiser calcular agora a projeção ortogonal do U no V? É a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que a gente vai ter que inverter o U e o V aqui nessa fórmula, né? Então vai ser o quê? Vai ser o U escalar V dividido pela norma do V ao quadrado vezes o V, né? E aí eu vou deixar para quem quiser fazer a conta depois, beleza? Então, projeção ortogonal é isso, né? A gente viu tanto a noção geométrica, a gente deduziu a fórmula para projeção ortogonal e a gente aplicou aqui a fórmula para calcular em um exemplo, né? E aí a pergunta que fica é, com alguma pergunta, pessoal, com esse negócio de projeção ortogonal? Tá. Então eu vou aproveitar a deixa da projeção ortogonal, eu vou falar sobre o lance do Gram-Schmidt, tá? Eu vou falar pelo menos a ideia. A ideia é mais ou menos o seguinte, você tem uma base qualquer, e aí você quer, usando projeções ortogonais, você quer passar essa base para uma base ortonormal, tentando entender. Então vamos deixar quieto esse negócio de ortonormalização de Gram-Schmidt, tá? Vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, isso da ortonormalização de Gram-Schmidt nada mais é do que uma formulinha, tá? Uma formulinha. Você faz um processo, você tem a sua base E1, E2, E3, E4, E5. Aí você faz um processo para, a partir dessa base, encontrar uma outra base que seja ortonormal. E é simplesmente uma aplicação de uma formulinha. É que para você chegar nessa formulinha, você tem uma ideia toda geométrica, né, de projeções e tudo mais. E ela se baseia no seguinte fato. Se eu tenho aqui o vetor U e aqui eu tenho o vetor V, essa outra setinha é a projeção do U no V, né? E esse carinha que está apontando aqui para cima? Esse carinha que está apontando aqui para cima, ele é U menos a projeção do U em V. E esse carinha aí, ele é ortogonal com V. E é basicamente daí que sai a ideia do processo de ortonormalização de Gram-Schmidt, tá? Depois, quem quiser, pode dar uma pesquisada, então, por conta própria, porque acho que não vai ter muito sentido eu falar sobre isso para vocês, né? Até porque é que nem eu já disse, né? Isso de ortonormalização de Gram-Schmidt aí, eu acho que só faz sentido se tiver em um espaço de dimensões maiores, né? Para dimensões menores, eu não entendo por que alguém ia querer usar isso para dimensão 3, por exemplo, né? Porque para dimensão 3 assim, o único lugar em dimensão 3 que isso faria sentido é exatamente nisso aí que eu acabei de mostrar para vocês agora, nesse desenho que eu mostrei para vocês aqui agora, né? E o bom de você ter uma base ortonormal é porque fica mais fácil de você fazer projeção, de você fazer, né? Enfim.
Tranquilo, pessoal? Tiago, estava tentando entender, conseguiu entender já? Quer perguntar alguma coisa? O Tiago diz que tem 4 saias de fila ou calças. É mentira do Tiago, ele tem uma só. Não é mentira não, tá, Tiago? Por favor, não me processe. Tá, então, a próxima coisa que o coleguinha tinha pedido é dúvidas em relação ao conteúdo da primeira semana. Então, quem tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo da primeira semana, pode perguntar, pessoal. Para eu ver quem é que tinha falado, né? Para eu cobrar direto na pessoa, entendeu? Vamos ver aqui. Primeiro, Guilherme Martini. Foi ele que perguntou sobre projeção ortogonal. Você entendeu um pouco melhor agora, Guilherme? Eu trocou 6 para meia dúzia e você continua não entendendo porcaria nenhuma. É, talvez o Guilherme já tenha ido embora, né? É pior que eu não estou achando aqui quem foi que perguntou da primeira semana. Bom, se a pessoa não está perguntando de novo, das duas, uma a pessoa já foi embora, ou talvez já esteja sem dúvida já agora, né? Conseguir assistir às aulas e fazer as atividades. Pode fazer essa semana ainda? Pode, Eric, faz essa semana ainda. Inclusive, eu falei que eu ia conversar, né, com o pessoal lá, aí eles me responderam o seguinte, eu vou ler aqui o que eles me responderam, se eu não apaguei ainda, né, o e-mail, porque eu costumo apagar, né? Por que você apaga, professor? Porque senão fica lotada a minha caixa de e-mail. Cadê? Acho que eu apaguei. Apaguei. Mas enfim, eu respondi que eles fizeram aquela coisa que eu falei para fazer, né? E parece que eles deixaram com 2 tentativas também, um negócio assim. Então, todo mundo vai ficar feliz, né? Ah, sim, deixa eu ver aqui que me responderam. Cadê? Boa tarde, professor Vitor. Espero que esteja bem. Gostaria de informar que já realizamos os ajustes necessários e o prazo final do envio das atividades foi alterado para o dia 14 de abril, com limite de até 2 tentativas para a entrega das mesmas, né? Então, você pode fazer ainda até o dia 14 de abril. Beleza? É isso aí. Quando fiz o cálculo, não consegui encontrar a matriz de identidade. Dúvida da primeira semana. Opa, Adelmis. Posso dizer que toda base é uma matriz ou um conjunto de matrizes? Tem como você pensar que uma base é uma matriz, mas eu não sei em que isso te ajudaria nesse primeiro momento, né? Uma base é um conjunto de vetores, que é LI, é isso. 3 vetores LI. E não um conjunto de matrizes, né? E por que eu falei, então, que você pode pensar que uma base é uma matriz? Porque você pode pensar nessa base escrita em função de uma outra base e pensar que a matriz de mudança de base representa a sua base. É por causa disso, né? Por isso que eu falei que talvez não seja muito útil pensar dessa forma. Quando fiz o cálculo, não consegui encontrar a matriz de identidade. Tá, eu ainda não entendi essa dúvida. Adelmis, por favor, explica de novo. Boa, 2 tentativas, obrigado. 2 tentativas para tarefas dia 14 e a prova logo dia 15, exato, né? Que é para encarcar mesmo vocês aí, entendeu? Para, que nem eu falei, enfiar o punhal e torcer ainda, né? Não consegui. A matriz de identidade é aquilo que eu falei, né? É o nome de uma matriz especial, que tem um monte de uns aqui, e depois do zero. Eu não entendi por que você escreveu lá ele, né? Lá ele, acho que não se enquadra em nada do que eu falei agora, né? Enfim.
colocou a prova dia 15 para não esquecer, mas exato, aí a Rebeca entendeu, né? Eu faço tudo em benefício de vocês, entendeu? Porque eu não tenho filhos, entendeu? Então eu estou adotando todos vocês como meus filhos no decorrer desse mês, né? 120. Só que eu não vou pagar a pensão. E se vocês quiserem reclamar, podem me colocar na cadeia, né? Porque até sair o processo já vai ter acabado o mês e vocês já não vão mais ser os meus filhos, entendeu? Pessoal, mais dúvidas? Algum exercício aí que vocês querem que repita? Dia 15 é meu aniversário, me dá um 10 de presente. Não, Fábio, não vou te dar um 10 de presente. A menos que o Pix caia na minha conta, que nem a gente combinou. Aí talvez eu dê o 10 de presente. Brincadeira, tá? Brincadeira, tá sendo gravado, deixa bem claro que é brincadeira. Pessoal, se ninguém quiser falar mais nada, nenhuma dúvida, comentário, sugestão, pode falar qualquer coisa, pessoal. Perguntar qualquer coisa. Qualquer comentário sobre essa aula, tá? Eu sou bem aberto aí a sugestões. De repente, se você acha que o jeito que ficou agora, do jeito dessa aula não deu para acompanhar, pode sugerir uma outra dinâmica para a aula que vem, né? Prometo que não haverá represálias. Foi show. Não precisa puxar o saco, Eduardo. Pode falar a real mesmo. Pode falar assim, não, professor, a sala é uma verdadeira porcaria, entendeu? O seu bigode ficou na frente da sua boca e não deixou eu escutar nada. Pode falar, pode falar. Tá, então, enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou dar um jeito de ver se eu consigo pegar a aula da semana passada e passar para PDF, né? Vamos ver se com vocês aí olhando eu fazer, se ajuda de alguma maneira eu conseguir concluir isso, né? Deixa eu ver aqui. Enviar, talvez enviar, né? Enviar como PDF, exato. Enviar como PDF. Deixa eu ver aqui. Eu envio como PDF para quem, né? Eu vou enviar por e-mail, então. Vou enviar por e-mail. Eu vou enviar para a minha conta institucional, então, né? Deixa eu ver aqui. No caso, é a tal da vitor.garcia@ufmt.br. Tá, essa aqui vai ser a aula 1, né? Pronto, aula 1. Aí eu faço a mesma coisa agora com a aula 2, depois eu abro lá o meu e-mail para ver se funcionou mesmo, vamos ver aqui a aula 2. Enquanto isso, vocês devem estar escrevendo mais dúvidas aí no negócio aí, né? Enviar, olha aqui, mas eu nunca fiz isso aqui, de enviar para o PDF, essa peste aqui. Enviar por e-mail. Essa aqui, então, é a aula 2. Alegria, alegria. Agora eu vou abrir aqui o meu e-mail para ver se foi. Tirou minha dúvida sobre paralelepípedo. Eu estou com uma dúvida sobre essa atividade dessa semana. Sejam bases onde determine a matrícula de base de F para E. Então, se eu não me engano, nesse exercício que você está falando, está escrito os elementos de F em função de E. Então, se eu for colocar aquela matriz que as colunas são os elementos de F, vai ser a matriz de mudança de base de E para F. Aí, por causa disso aqui que eu falei, a matriz de F para E, que é a que você quer saber, é a inversa dessa matriz de E para F. Então, vai ter que inverter essa matriz. Beleza? Eu praticamente falei como é que faz o exercício para você, né? A próxima pergunta que fizerem sobre a atividade, eu vou pensar um pouquinho melhor para não dar a resposta tão na cara, assim, né? Mas é isso. Eu ia abrir meu e-mail para ver se está legível aqui o negócio, né? Vou aqui abrir o meu e-mail. Olha só, e-mail, vamos ver aqui. Tá. Fazer o download aqui do PDF. Professor, já posso ir embora? Olha, se quiser até pode, né? Tá apresentável esse PDF, deixa eu ver aqui o outro PDF. É que nem eu falei, pessoal, não sei se vai ter muito benefício você... Se vai ter muito benefício esse PDF, não. Estou colocando mais porque vocês pediram, né? Tá, esse aqui é o módulo 1 e o módulo 2. Deixa eu só renomear esses carinhas aqui, né? Renomeando. Tá, esse primeiro aqui, acho que é o da aula 1, né? Isso, esse aqui é o da aula 1. Eu vou renomear isso aqui para A1. Não sei porque eu estou segurando o microfone, se a ideia é que ele fique preso aqui. Alguém levantou a mão, não sei quem foi, mas pode falar. Pode falar, pode falar?
Ah, tá. Deixa eu ir lá, né? Porque às vezes levantou sem querer e ele tá falando que levantou sem querer. Vai ajudar na revisão das aulas antes da prova final? Pode ser, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma aulinha extra aí, né? Nem que seja em um horário alternativo, sem que tenha, entre aspas, obrigatoriedade de presença, né? Pode ser. É que nem eu disse, né? Mesmo essa aula agora, que não é a aula do semestre todo, né? Que não é a aula da matéria toda, já foi um negócio super resumido, né? Então, uma aula geralzão no final vai ser mais resumida ainda, né? Eu também não sei se vai ter muito benefício. Só se vocês tiverem alguma dúvida concreta mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo agora passar aqui para a página do negócio, né? Porque às vezes eu posso não conseguir. Cadê? Ficando para cá. Modo edição. Agora eu consigo editar aqui, vou dar 0 para todo mundo. Eu sou terrível, terrível. Aqui eu acho que eu consigo fazer. Então, arquivo, nome, PDF, aula síncrona 1, descrição, potencialmente inútil, né? Porque estava meio arranchado, né? Em questões logísticas aí. Então, tá aí a aula 1, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Salvar e voltar ao curso. Vamos ver se salvou mesmo. E aí, se salvou, já coloca a outra logo em seguidinha. PDF, aula síncrona 1. Salvou, que maravilha, hein? Tá, então já coloco a outra aqui em seguidinha. Enquanto isso, vocês vão colocando as demais dúvidas aí no chat. Adicionar uma atividade ou recurso, arquivo PDF da aula síncrona 2. E agora, só arrastar agora este rapazinho bem aqui. Não me arrasta. Se ferrou o PDF. Não, pronto, arrastado. O negócio é ser cruel, né? Esses PDF aí, eles não têm pena de ninguém. Então a gente não pode ter pena deles, né? Professor, vocês não têm pena, aquele IP do PDF é do quê? Aquilo ali é de pancadaria, aquele IP lá, entendeu? Aqui é a filosofia do PDF. Então, agora deixa eu ver aqui o que vocês colocaram no chat. Mas foi muito bom. O que é isso, mestre terrível? Então é isso aí, pessoal. Esse tempo todo que eu tive fazendo isso, ninguém perguntou mais nada. Então eu vou supor que vocês não têm mais nenhuma pergunta para fazer. Não lê PDF de trás para frente. Peraí, vamos ver aqui, né? PDF. PDF. EFEDEP. Sei lá. Bom, se ninguém tem mais pergunta nenhuma, eu vou parar de gravar. E aí, de repente, parando de gravar, a galera se solta mais, né? Gerenciar a gravação. Parar a gravação. Parar se escreve com P.